campeonato nacional, da gente ter, como nós já tivemos, 13, 14 clubes disputando título, é completamente diferente. Só que eles esquecem que um clube forte, apenas 2, 3, enfraquece o negócio. O bom é... Isso. Então a Conmebol é a mesma coisa, entendeu? Tinha uma situação lá, o jogador do River interessava pra eles, não, tá beleza, a gente apaga aqui. Agora, o brasileiro do Santos... Olá galera, nós somos os Boleiros na Rede, estamos aqui na Arena Esportiva Rio, em Jacarepaguá, gravando essa externa. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo algumas matérias, algumas coisas aqui bem interessantes também. E vamos falar aqui sobre um assunto bem polêmico, né? O tema é até bonito. Bom dia, antes do assunto, Fala aí, nós estamos num lugar externo, tá tendo futebol ali, eu tô vendo os caras jogando bola ali. Tem umas formigas gigantes. Eu não sei se já eu vou matei conseguir me concentrar nesse programa não, mas vamos lá. Mostra aí. Vamos lá. Eu já matei uma aqui. Pode aparecer gente passando por aqui, criança e tal, ó. Som do pessoal falando gol. É isso aí, sempre externa maneira. O assunto é o seguinte. A organização política e administrativa, quase não saiu, administrativa do futebol mundial. Eu quero dizer para vocês sobre as confederações, sobre os órgãos responsáveis pelo nosso futebol. E eu quero debater com os nossos amigos aqui, exceto o Sidney, né, que novamente não está presente, né? O Sidney está tirando chinelinho. Tá no chinelinho. Chinelinho. DM. Vai ter o DM. Mas ele não estava naquela cidade em Piriri? Mas, rapaz, não entra nessa não. Já voltou lá? Não entra nessa não, parceiro. Vamos lá, o que vocês acham? Nós estamos bem servidos no nosso futebol em relação aos órgãos responsáveis pelo futebol mundial, brasileiro, carioca? Estamos bem servidos? Muito mal servidos. Se você achar que desorganização é bem servido, é mesmo? zona. Mas o que acontece com o futebol? O futebol é uma... advogado. Eu senti que ele é advogado. O futebol, cara, é uma arte, é uma paixão, né? E foi trabalhado assim durante algumas décadas, né? E ó, gol do cara lá, gol do cara. Quase que perde, amigo. Quase que perde. Até dentro da rede lá. Mas que, assim, é paixão, né? É uma arte. Mas eu acho que a partir do João Avelange na FIFA, ele começou a mudar o futebol para negócio. E o negócio que dá dinheiro pra caramba, né? Assim, dá muito dinheiro. Então o futebol deixou de ser arte, deixou de ser paixão e é negócio. Mas a gente está falando da parte administrativa. Sim. O caso que aconteceu com o jogador do Santos foi ridículo. Mas aí é negócios políticos, negócios, né, de interesses pessoais. A gente está hoje aqui numa externa, tem um torneio. Eu duvido que não tem um cara que saiba todo do time dele quantos cartões tem. Rapaz, pelo amor de Deus. Bota um questão... senhorzinho daquele aposentado lá na CBF para anotar, para pesquisar na internet, para resolver, cara. Quem jogou futebol, quem jogou pelada, quem jogou botão, sabe organizar um campeonato. Sim. Isso é simples de fazer, não é difícil. E com o aparato tecnológico que a gente tem hoje, essas coisas não deveriam mais acontecer. Eu acredito que nós, principalmente aqui na América do Sul, nós estamos muito mal servidos de federação, de confederação, de tudo. Dá tudo errado. O nosso calendário aqui no Brasil, ele é uma bagunça, ninguém se organiza. Os clubes jogaram no mês de agosto agora 9 jogos cada time daqueles estão disputando 3 competições. É convocação da seleção brasileira tirando os jogadores de fase semifinal do torneio que a própria CBF organiza. Eu só vejo uma entidade que zela pelo futebol. É a UEFA. Eu acho que a UEFA é mais séria. Que faz um negócio, mas um negócio organizado. Porque não podemos deixar nós não podemos deixar... Nós não podemos esquecer que o futebol é business, é negócio. Em relação ao que o Emerson citou aqui sobre o Santos, faltou, inclusive, o Santos reclamou disso, do apoio da própria Confederação Brasileira de Futebol. Sim. A ele. O Santos não teve apoio nenhum. Dar um suporte, tentar ir junto à Conmebol, né, resolver a situação. Se fosse para outros times, talvez tivesse. O Santos não tem mais essa força, não. Mas, Emerson, você sabe o que eu acho aqui no futebol brasileiro? A organização é terrível. Né? A CBF é ruim, as federações estaduais são ruins. Mas os
os clubes também são russos. São. Os clubes também não se unem. Eles não se unem em prol do negócio. Eles Não, só porque aí- veem o seu negócio. Que aí vai cair naquilo que o Romão falou, é a questão da paixão. É o meu clube, eu vou defender o meu clube, dane-se se o de Dane-se o vocês resto. der problema. Só que eles Tá errado. esquecem que um clube forte, apenas 2, 3, enfraquecem o O negócio. negócio. O bom é você ter um negócio forte. Você vê o que tá. Eu acho que o Romão tá ligado no jogo mesmo. Tô olhando a pelada ali. Mas Tá discutindo. Você deu a cotovelada dele aqui, você acordava. vocês estão falando, eu tô refletindo aqui, eu só tô guardando as palavras. Você entendeu? vê Eu tô uma guardando as coisa palavras. interessante, até falando sobre isso que você falou, sobre. O jogo tá bom, Tá bom, o jogo tá bom. ter Dessa lado de cá tá bom. ter só 2, 3 times fortes. A Itália, ela, por algum tempo, ela teve 3 times muito fortes. Juventus, Milan Inter e e Milan. Milan. E os outros meia boca. Eles estão trabalhando para ter um campeonato muito forte. Verdade. agora. Mas aí onde entra? A diferença do Campeonato Brasileiro é que você, no início do campeonato, aponta 10, 12 times, 8 times. Apontava, né? Vamos falar a Não, verdade. aponta, Apontava. aponta. Hoje a gente conseguia Hoje a apontar gente 8 aponta- times. a gente aponta- Hoje ainda você não sabe quem vai ser o campeão brasileiro. hoje você tem- você aponta 6, pelo menos 5, 6 Eu acho que o times futebol que brasileiro- condição de ser campeão ainda. Você tem 12 grandes marcas, né? Sim, Ah, sim. você falou tudo. 12 grandes marcas. Eu acho Mas que não Não 12 grandes necessariamente Mas 12 eu grandes acho que poderia ter. A Chape virou uma marca hoje em dia. Chapecoense com sim, todo o ocorrido. sim. Então seria a 13ª marca. Sim, Não de história, de tradição, mas Colocar- pelo quando eu ocorrido. falo marca, é os clubes que mobilizam o povo, né? Que mobilizam as massas. Então, exatamente. Eu acho que a 12 Chape talvez- é quase o segundo time de todo Não, mundo. eu acho que né? no lugar da Chape certeza. você coloca o Bahia. Eu acho que o Bahia tem uma força Tá dentro grande, dos 12, né? Tá dentro dos 12. Fala aí! Fala aí! É uma pluralidade muito grande no futebol brasileiro. Que os outros, que nem na UEFA, nem no Campeonato Europeu, você acaba sempre caindo nos mesmos. Sim. Barça, Real e Bayern. Munique. E aí um inglês, talvez um inglês. Então, ou seja, é complicado você fazer. Então a pluralidade brasileira é singular. Sim. Tá, mano. Tranquilo. Essa é a parte cinza, entendeu? Show de bola. Então, Segue. então, nem na UEFA você consegue ter uma pluralidade tão grande. Fica no Barça, no Real, no Bayern, que sempre chega, né? E um inglês, um francês, né? Mas olha só, você está falando de uma UEFA, de um campeonato continental. Isso. Um campeonato nacional, da gente ter, como nós já tivemos, 13, 14 clubes disputando título, é completamente diferente. Hoje em dia você por exemplo, o Romão citou aqui no início, né, da fala dele, 12 equipes, né, já são cotadas, né, pela mídia, pelas pessoas, como 12 grandes marcas que podem chegar ao título. Hoje em dia, ele falou também, nós não sabemos quem será o campeão, mas aí a gente vê bem na tabela do campeonato que as coisas estão bem separadas, né? A gente não sabe principalmente quem vai ser rebaixado. Nós não Tem sabemos- um número muito grande. Nós não sabemos quem será o campeão, porque o campeonato ainda está na metade e você tem 4, 5 equipes disputando. Sim, sim. Mas você sabe que o campeão vai sair de entre ali. 4 ou 5 equipes. Tá Mas isso tudo aí foi também causado por uma coisa que já falamos em programas anteriores, que é a questão da janela de transferência. Destrói os Mas times. isso é o quê? Uma falta de organização. Mas isso esse vem ano de a gente cima. não teve Porque tanto se a gente isso, organiza né? o calendário... Já foi o maior êxodo Não, mas se você história. organiza o calendário, Foi o maior êxodo. se você Dos que padroniza estão lá o na frente. calendário, você perde o problema da janela. Você acaba ou minimiza Claro, o problema da janela. claro. Então isso é o quê? É a organização da CBF. Organização. A CBF, ela se preocupa nada ou quase nada com o Campeonato Brasileiro. Com o campeonato Verdade. dela. É dela o campeonato, né? E ela se preocupa muito pouco com o E campeonato o pior dela. disso, não Ela presta desvaloriza conta pra tudo. ninguém. Faz conta pra Não ninguém. presta, esse é o melhor, não sei. Não presta CBF, conta pra Aí que ninguém. entra a omissão dos Verdade. clubes. O que os clubes fazem para mudar esse status quo? Vou lá. Nada. Não fazem nada. Matador esse cara, hein? Matador. Vamos lá. Os clubes não fazem nada para mudar esse status quo. Verdade. Pelo contrário, eles são submissos à CBF. Ah, mas a legislação... Não interessa. Cara, se juntar os 12 grandes marcas, eles fazem o que quiser com o futebol brasileiro. Sim. Porque a CBF vai fazer o quê? Mas a gente vai cair de novo na questão da paixão. Ninguém quer se unir para fazer isso. Aí- A única vez que eles fizeram isso, deu a confusão que deu.
Porque a CBF peitou. Não, Foi 87. 87. Ah, sim, sim. Quando os grandes clubes se reuniram, fizeram a Copa União, Sim, sim. Isso, é. que foi um Clube dos campeonato 13, né? extremamente organizado, Sim. entendeu? Uma das maiores médias de público da história do Campeonato história. Brasileiro. Aí no final, No final, Fizeram fizeram a bagunça, zona. fizeram aquilo, bagunçaram. Aí no final eles Por que abriram fizeram a as pernas. bagunça? Porque a CBF se meteu no meio. Exatamente. E eles abriram as Ele pernas. estava falida, não CBF tinha como falida. manter o Opa, campeonato. Exatamente. atualmente é com a seleção brasileira, né? E detalhe, se preocupa entre aspas, porque não é nem ela que marca os jogos. a Ela CBF contrata uma terceiriza empresa tudo. para marcar os jogos, aí o Brasil joga com El Salvador, joga com... E tira jogadores. Tira o jogador. Isso é um absurdo, Agora, né, gente? Isso é um absurdo. a gente falou sobre a UEFA que tem uma qualidade, tem uma indústria, né, muito grande, muito bem feita, eles elaboram um campeonato bem feito, é um marketing bem bacana. Em contrapartida, futebol brasileiro, carioca e o sul-americano, a Conmebol, eles têm uma assinatura muito de Eurico Miranda. Porque Olha o processo. pelo seguinte, porque eles fazem, o Eurico é mestre em fazer um campeonato confuso, entendeu? Pra, no final, ele conseguir um jeito de, por lá, né, na confusão, ele tirar partido disso. Então, a UEFA, a Conmebol é a mesma coisa, entendeu? Tinha uma situação lá, do jogador do River, interessava pra eles, tá beleza, a gente apaga aqui. Agora, o brasileiro, o Santos, contra o argentino, não interessa a gente é eliminar o brasileiro, tem muito brasileiro Eu acho o na seguinte. Libertadores. Por exemplo, o Sanches ele foi expulso no jogo da Sul-Americana, certo? Certo. Cara, acabou aquela Sul-Americana, cancela tudo. Começa do zero um outro campeonato. Sei O não. cara entra E no último campeonato. jogo, o time que estiver perdendo já vai descer Mas essa o time já rapa. foi Não, punido, isso foi cara. previsto Era em só- regulamento. O time já foi punido. Era só já ter foi Punido de até ser um jogador. Era só Eu ter concordo com a tua organização. ideia. Era só. Eles procuram não ser tão organizados para Porque tirar eu proveito acho- dessa eu acho desorganização o seguinte, deles cara, aí. Isso que o Emerson falou é interessante, porque a expulsão durante um campeonato, você puniu o time, puniu o jogador e o clube no jogo e puniu o jogador e o clube para um jogo seguinte, suspensão automática, né? Beleza. Se ele continuar no Agora, clube... e o- acabou o campeonato. ou então é o seguinte, se ele Se continuar aquele no clube não tiver no outro campeonato no ano Por exemplo, seguinte. se ele não estiver na Sul-América, Não, na mas se Sul-Americana, tiver- no ano seguinte, se ele tiver, aí o jogador como suspensão. Não, mas o jogador, Entendeu? Agora, de Sul-Americana para Libertadores, o cara tem que ser... E tantos anos, e tantos 3 anos depois? 3 anos depois, e se fosse 10 anos depois? Galera, tem que terminar, encerrar esse assunto aqui. Tem que jogar um futebol ali, A gente tá? tá ligado no futebol ali, tá bem atrativo. Os amigos aqui passando aqui, falando com a gente. Não esqueça das redes A sociais. bola rolando, os caras falando de assunto chato de roubalheira. De assunto chato de roubalheira. De má Não organização. é roubalheira, confusão administrativa. É. Não esqueça das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, aqui mesmo no YouTube, também se inscreve aí no nosso canal, comenta, participa com a gente. Liga troca pra ideia com a gente, manda carta. Reclama se do vocês quiserem. Emerson, fica à vontade, tá bom? Valeu, galera, um abraço. Valeu, hein? um abraço.